galerinha, tudo bem com vocês? Continuando aqui com a parábola do balde furado. Parabéns, eu quero parabenizar vocês, né? Pela devolutiva. Vocês entenderam direitinho, era isso que eu queria, né? Devolveu aquilo que eu estava esperando. Muito bem. E para complementar aqui, eu vou falar um pouquinho também do que eu entendi, né? Essa parábola teve o objetivo de nos trazer um ensinamento, né? Porque Deus nos fez com dons, né? Um para complementar o outro, não para a gente ficar comparando um com o outro. Igual o balde furado, ele tinha um papel fundamental, né? E ele não sabia. O papel dele era cultivar um caminho lindo, né? Cultivar flores no caminho. E ele não sabia disso. Ele levava água, desempenhava um belo trabalho, um papel importantíssimo, né? Que ele estava molhando o caminho, regando as flores e nascendo plantinhas maravilhosas ali e iluminando o caminho de quem passava por ali, embelezando o caminho. E ele não sabia disso. É por isso que é importante a gente buscar o autoconhecimento, porque todos nós temos um papel fundamental aqui. Todos nós temos qualidades que foi dada por Deus. E não foi igualzinha. Cada um tem qualidades, exatamente aquelas qualidades que Deus achou, ele sabia que ia ser importante. Porque pensa aí, se fosse todos iguais, se a gente fosse todos iguais, todo mundo fosse agricultor, quando a gente adoecesse, quem ia restaurar a nossa saúde? Todo mundo fosse doutor, quem iria produzir nosso alimento? E por aí vai. O outro balde, ele também teve um papel fundamental. Não era para competir um com o outro, não era para comparar um com o outro, era para complementar. Ele foi importantíssimo também porque ele realmente levava água para o velhinho. Então, os dois tinham um papel fundamental. Um de regar as flores, né? Formar um belo jardim. E o outro de levar a água. É igual às profissões, né? Temos tantas profissões bonitas, todas importantíssimas. Olha, quantas vezes a gente tá com dor de dente, um problema enorme. E a gente vai ao dentista e ele restaura nossa saúde bucal e a gente volta sãozinho de novo. Que eu admiro bastante essa profissão. Bastante mesmo. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, como eu tava ruim e como eu tô com a saúde restaurada. Que maravilha. Então, o dentista, essa profissão é boa para ele, que ele vai ganhar o dinheiro dele, e ótimo para nós também, porque vai devolver nossa saúde bucal, assim como o médico, como todas as profissões que são importantíssimas também. E não fugindo, né? Se eu for falar aqui de profissão, só de profissão remunerada, eu vou esquecer da nossa também, que a gente tem que valorizar também.
Aqui a gente costuma cultivar o nosso próprio alimento, né? A gente cuida da casa, é dono de casa. E aqui a gente não tem uma profissão remunerada. Nem sempre a gente tem uma profissão remunerada para estar ganhando aquele dinheirinho ali, ó, todo mês. A gente não tem. Tem aí os meninos que trabalham na roça, que aí sim eles ganham por isso, e daí a gente reinventa, faz um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Olha, Deus não nos deu uma profissão fixa, remunerada, mas Deus nos deu inteligência para estar batalhando e criando oportunidades, né? Que a gente inventa de tudo um pouco a gente inventa. Temos aí pessoas que nem estudaram, elas aprenderam na prática e se tornaram pedreiros, mecânicos, agricultores, muitas profissões bonitas aí, muitas coisas que a gente aí aprendeu na raça, nem só estudando, porque estudar é importantíssimo, a teoria é importantíssima, né? Mas para facilitar a prática. Mas nossos guerreiros aí que não tiveram a oportunidade de estudar também, de estudar mais um pouco, né? Teve que parar, desenvolveram aí na raça, né? Coisas importantíssimas, né? Suas profissões, tem gente que é cabeleireiro, nunca estudou sobre, não fez curso, né, de cabeleireiro, aprendeu aí na prática, aprendeu a fazer fazendo, que é importantíssimo. O mecânico também é maravilhoso. Deus nos deu dom para nós todos. Então, ó, tem aqui uma frase que a psicóloga, que eu vi aqui, que a psicóloga postou, e eu concordo bastante. Ó, a vida não é competição, é cooperação. Eu concordo plenamente. Porque se a gente ficar competindo um com o outro, ou a gente vai desvalorizar o outro, o trabalho do outro, ou então desvalorizar o da gente. Então não é pra gente competir. Ah, o trabalho de fulano é mais bonito do que esse. Não, é para cooperar um com o outro. O trabalho de cada um coopera para nosso bem-estar, para nossa vida funcionar, né? Igual o trabalho do médico, a gente pensa, é só para ele que ele vai enricar, ele vai ganhar tantos e tantos de dinheiro, mas serve muito pra gente. O que seria da gente sem um médico? Que foi Deus que deixou o médico, deixou todas as profissões que são importantíssimas, né? A costureira faz uma roupa maravilhosa. O que seria de nós sem a costureira? Né? O que seria de nós sem pedreiros? Aí tem uma frase aqui, assim: professor, sua profissão é a única que torna todas as outras possíveis. Então, eu concordo em partes. A profissão do professor, ela é muito bonita também e muito importante, porque o que a gente aprende facilita tudo o que a gente for fazer, a gente tem mais facilidade. Não é porque a gente vai aprender tudo, é porque a gente desenvolve a capacidade de aprender. Então facilita bastante. Só que ela não é a mais importante. Na minha opinião, ela não é a mais importante. Ela é tão
importante quanto as outras. Porque o que seria da gente sem o médico, sem o agricultor, sem o cozinheiro ou a cozinheira, sem a faxineira, sem, sem o pedreiro, sem o carpinteiro, sem o padeiro, sem o cabeleireiro, sem o mecânico, sem o veterinário. Mariana, o que tem a ver veterinário com a gente? A gente precisa, né? Tem aí os meninos da pecuária, que tem o gado, tira leite, faz doce de leite, faz requeijão. É importantíssimo também. E sim, o veterinário, quando o gado adoecer, né? Aí a gente pode ter um prejuízo. Então, todos são importantíssimos. Todos nós somos importantes para nós mesmos, para Deus e para o outro. É um complementando o outro, um agregando na vida do outro. Cada profissão, cada dom que a gente tem, um serve para o outro. Então é sobre agregar e não sobre competir. Não é sobre para ver quem é mais do que o outro. Nunca foi. Se a gente levar para esse lado, a gente não vai ganhar nada. Só vai vir coisas ruins. Então é sobre isso, galerinha. Mariana, mas por que tu tá gravando esses vídeos? Porque tem a galerinha de casa. Eu não quero que eles fiquem prejudicados. Se eu for passar só atividade, fica sem graça, né? Eles não vai ter o mesmo aprendizagem, a mesma aprendizagem que vocês da sala de aula. Então, por isso que o que dá de eu trazer aqui pro canal, vou trazer, que foi muito proveitoso. Eu trouxe 5 minutinhos aqui com a parábola, né? E rendeu bastante, né? Porque vocês devolveu lá no grupo a opinião de vocês, foi enriquecedor. Então, por isso que eu sempre vou estar trazendo para aqui. Então, vocês podem estar deixando aí para escolher o melhor horário, uma hora que tiver tempo, pode ser à noite, para estar vendo os vídeos. Não faz, eu tenho uma coisa para fazer, vou fazer agora, porque ela postou agora. Não, gente, pode deixar para o dia que vocês tiverem tempo. Sobre isso, gente. Sobre autoconhecimento, né? Sobre valorizar o que a gente tem. Todos nós temos dons, temos conhecimento de mundo, temos uma bagagem, né? Porque todo dia a gente lida com dificuldade, né? A gente supera. Então, sempre que a gente tem uma dificuldade que a gente supera ali, a gente ganha conhecimento, né? É isso, fica com Deus e até mais tarde. Tchau!